So thank you for coming, all of our brothers and sisters. We are here celebrating a special service, the 4th of July service, because this nation is celebrating its 239th birthday, right? 1776, 239 years ago, this nation declared its own independence. So we're very glad. We live here because we love here, we like it here, and this nation has embraced all of us, Brazilians, Mexicans, Colombians, everyone here from many, many different countries. We all come together to celebrate this nation. Amen? Mas nós também temos, um compromisso com a liberdade. Nós somos livres, estamos num país livre. E esse país foi fundado com a liberdade bem no centro do propósito dele, da criação dele. Lá em Gálatas 5 diz o seguinte: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. And the Word of God says in Galatians 5:1 that we are all free and we must stay free. Stay free and not give ourselves as slaves again, because Christ came to free us all. So we also celebrate the freedom that was delivered to us, that was conquered for us through Christ. So that's very important. Sabe uma coisa interessante? É que a igreja e o Estado, eles hoje são separados, né? Tem muitos estados ainda, muitos países onde não há separação da igreja e do Estado. Isso é um pouco cheio de controvérsia. Nos Estados Unidos nós temos a separação da igreja e do Estado. O próprio Congresso declarou isso na Constituição. O Congresso diz, porém, na Constituição americana, que não pode e nunca poderá haver uma lei que impeça a religião, mas também não possa haver uma lei que imponha uma religião. Então esse país ele promove uma completa liberdade de escolha. E Cristo nos deu essa mesma liberdade. Por isso é que eu digo aqui para vocês hoje que eu concordo com o pastor que deve-se sim existir a separação da igreja e do Estado. Por quê? Porque Cristo nos deu essa liberdade. Não é um país, não é uma carta de Constituição que vai fazer diferente. Cristo nos chamou para sermos livres e Ele deu a opção de cada um de nós fazer uma escolha livre. Não foi, o desejo de ser os originais que vieram nessa terra, os que criaram essa terra no início, que vieram na Inglaterra, eles eram, na maioria, cristãos. Mas não foi por causa disso apenas que eles vieram aqui. E tampouco foi porque eles simplesmente queriam fazer uma nova vida e viram uma nação nova, mas eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra e vieram em busca de liberdade. Isso estava muito forte neles. So this country is a country that promotes the separation of church and state. And this is a very controversial thing, because we do have many countries in the world that do not have separation of church and state. They are a religious state, an Islamic state or a Christian state. But this country says that there must be a separation. And I think, and I agree with that is biblical. Because God said that we are all free to choose. He gave us free will. So, through the freedom that we receive from God, we must also celebrate the separation. But I'm not here to talk about the points of separation of church and state. I want to talk to you about one thing that unites the church and the state. There's one thing that they agree on. What they disagree on is what I already said. Today in America, we have many, many religions. We have many faiths. People have different gods. And we know that we are Christians. We know that our God is a true God. But the way to convince and to gain other people for God is not through imposing, it's not through obligating, it's not through creating laws, but to give them the freedom, it's to show them the way. So the church disagrees with the state when it comes to who is the real God. The church also disagrees with the state when it comes to moral values. We are living in a battle of moral values.
what is moral to me and to you as Christians is not the same standards that other cultures that live here in this country and other faiths profess and believe on. So there's also a disagreement in what the church believes to be the good morals and what the state believes to be the good morals. But the one thing that they agree on is that they are here to profess freedom. That the country is a free country, and that the Church of Jesus Christ is a free church, is a church of choice, is a church that you, and only you, can tell yourself that your God is my God, that Jesus Christ is the Son of God, that He died for you, that He died for my sins, and He died for all of us. And that is a great thing that this country promotes, and that I love this country for that, and I believe that we all should as well. Então, a igreja e o Estado, queridos, elas têm coisas que não se concordam, não é verdade? Nós discordamos de quem é o Deus verdadeiro, porque tem muitas fés e religiões e muitas outras pessoas que estão servindo um outro Deus, mesmo que ele, ao nosso ver, e de acordo com a nossa confissão de fé, que a palavra de Deus sejam deuses falsos, nós não temos uma nação que concorda. Nós também não temos uma nação que concorda com morais e valores mais, porque os morais e os valores dessa nação estão todos misturados. A semana que vem eu vou falar na igreja sobre isso, então eu não quero te dar muita informação, mas estamos vivendo uma crise de valores, inversão de valores. Mas uma coisa que nós concordamos é a fé e a liberdade que existe para adorar a Deus, o Deus que você quiser, para seguir o seu caminho, para fazer as suas escolhas, e o Estado e o governo não vai te impedir de fazer isso, amém? Uma coisa que eu gostaria de fazer para você, algumas perguntas. Porque Deus, queridos, desde o início, Deus foi um Deus de liberdade. Deus, quando o povo estava cativo no Egito, o que ele fez? O que ele falou para Moisés dizer a Faraó? Deixe o meu povo ir embora. Libere o meu povo da escravidão. Deixe o povo ir. E depois ele fez a mesma coisa lá no cativeiro da Babilônia. E quando Jesus veio, ele disse o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e enviou-me para fazer o quê? Proclamar a libertação dos cativos. Lá em Lucas, Lucas 4:18, Luke 4:18, it says that Christ came and He said these words: the Spirit of God is upon me, and He anointed me to profess the gospel to the poor, and He sent me to proclaim freedom to the captive. So the God of Israel in the Old Testament, He wanted to free the slaves from Egypt. He wanted to free Israel from from Babylonia. And He again did it in the New Testament. And Jesus said that He came for that reason. He came for that reason, to make us all free. Jesus proclamou isso, Ele também disse em João 8:32, porque se nós conhecemos a verdade, o que aconteceria? Seríamos livres. A verdade liberta. A verdade traz liberdade. He also said that we must know the truth, and the truth shall set us free. Freedom is where the church and the state agree. Freedom is where we do not have to fight and argue. We all want to be free. We all desire to be free. God wants us to be free. And the United States government is not causing us any trouble when it comes to that. We can all agree on that one, don't we? Amen? Mas as 4 perguntas que eu tenho para te fazer. A primeira pergunta é a seguinte: será que nós acreditamos na liberdade suficiente para fazer o que é necessário para que você a experimente? The first question I have: do we believe in freedom enough that we do what must be done to really experience freedom? Because I'll tell you one thing: freedom is not for free. Freedom is not free. When I said in Memorial Day, many soldiers are dying for this country, already died for this country, and it doesn't matter if we agreed
with the wars that they had to fight. Some of the soldiers didn't even agree it themselves, but they still went and sacrificed their lives. So there's always a cost, and I'll give you some examples. Sempre tem um preço para a nossa liberdade. A liberdade não é de graça. A liberdade que Cristo te deu foi porque Ele morreu na cruz. A liberdade que você tem nesse país é porque existem soldados que estão morrendo por você. Mesmo se a guerra que eles estão batalhando e guerreando seja uma guerra que você não concorde, mas pessoas estão morrendo. Mas o que eu queria te perguntar? Você acredita na liberdade suficiente para você fazer o que você tem que fazer para experimentá-la? Uma vez eu vi escrito num livro o seguinte, que uma jovem aspirante à ópera disse para uma grande estrela de ópera: eu daria tudo para cantar num palco como você canta. E a estrela de ópera virou para ela e falou assim: você daria 6 horas por dia? Porque isso na verdade era o tempo que o cara passava ensaiando. 6 horas por dia. Então quando nós vemos um atleta famoso fazendo feitos extraordinários, seja qualquer for o esporte, aquele atleta passa horas do dia treinando, errando, para depois dar certo quando está de frente de todas as pessoas. A vida cristã não é diferente, queridos. Se você quer ter uma liberdade cristã, se você quer realmente viver uma vida que você não se sente escravo de Satanás, escravo do pecado, escravo de contas a pagar, escravo de trabalho, escravo de um monte de coisa que eu podia te dar, você precisa de pagar o preço, né? Qual que é o preço para você ser bem-aventurado em todas as áreas? É você pagar um preço e ter uma disciplina com o Senhor. É você ter uma vida de oração, que é aquilo que eu vou começar a buscar mais e mais na minha vida. É aquilo que nós todos temos que buscar, porque Ele disse que nos daria uma vida abundante. If you believe in freedom enough, you must do what it takes to achieve it. Because it's not free, like I said before. So there's always a price. There's a price that an athlete must pay. Hours and hours of practice, so that one day in competition he can win and he can be at the highest podium. There's a price that a singer or a pianist or a musician must pay, with hours and hours and hours of rehearsal, so that one day you can watch him play and see a completely flawless spectacle. There's always a price, and the price to have a full life, a life that is truly free, is to have a life in Jesus Christ, is to pay the price of prayer, pay the price of fasting, pay the price of living the values that the Bible says that we must live. A segunda pergunta que eu tenho para te fazer: você acredita na liberdade suficiente para permitir que outros possam ter a mesma escolha que você tem? Do you believe in freedom enough that you can allow other people the same freedom of choice that you have? O que está acontecendo é o que está um diálogo que Jesus teve constantemente com os fariseus na época que ele esteve conosco. Em Lucas 9, 49, 50, ele teve também esse mesmo diálogo com os próprios discípulos. O discípulo João disse o seguinte para Jesus: mestre, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, e nós dissemos e falamos para ele parar, porque ele não fazia parte do nosso grupo. O que Jesus falou para ele? Não impeça-o, porque quem não é contra nós é por nós. O que está acontecendo hoje nessa área? Nós vemos muitas denominações, muitas divisões, muitas igrejas que não tem nenhuma comunhão entre elas. Por quê? Porque discordam de coisinhas. Mas Jesus falou que o que não ajunta comigo, então espalha. E o que não é contra mim, é por mim. A palavra de Deus diz o quê? Sim, sim, não, não. Só existe 2 senhores. Não existe o meio, não existe ficar em cima do muro. Então a liberdade que você tem de cultuar o seu Deus, você tem que dar essa mesma liberdade para outros fazer. E se estão fazendo um pouquinho diferente de você, isso não quer dizer que estão fazendo errado.
só quer dizer que estão fazendo diferente. Amém? In churches today, we have too much division. If you love freedom enough, you should allow other people to be free just like you are. We have churches where people service God on Sunday with a certain different type of music. And then we judge them because their music is different. And we have pastors that sometimes talk too loud, sometimes they jump around, and then a guy like me, I have no right to say that I'm the right one and he's the wrong one. We all have different styles, but what we are preaching and what the Bible that I'm reading is the same Bible that you are all reading. The word is one for us all. There's no difference. Amen? A terceira pergunta: será que nós acreditamos na liberdade suficiente para apoiar o governo que nós temos hoje, que a sustenta? Porque você pode discordar do presidente. Talvez o presidente que ganhou não foi o que você votou nele. Isso pode ser para qualquer país livre, nem apenas a América, mas qualquer país livre. Mas se o governo está apoiando a liberdade, sinta-se privilegiado. Sabe por quê, queridos? Toda a história diz isso. Toda a história da humanidade, todas as vezes que teve um governo religioso no comando, pode ter sido cristão, pode ter sido católico, né? Muçulmano, sempre houve opressão, sempre houve matança, sempre houve corrupção, porque a corrupção está na alma do ser humano. Todos nós somos corruptíveis. Por isso é que nós devemos promover a liberdade. If you believe in freedom enough, you should thank the government and the constitution of this country because it promotes freedom. You know why? Because history says, history doesn't lie. Every time in history, a religious regime was in control, the result was always chaos. If you look back in the Roman Empire, there were millions or thousands of Christians killed just because they didn't profess, or they didn't confess, or they didn't respect the emperor. If you look back in many other regimes, and we still have these regimes today in the world, religion is not the answer. Freedom is the answer. Our God is a God of freedom. It's through freedom that we are truly going to conquer this land, to conquer this world. E a última pergunta que eu tenho para você: será que você acredita na liberdade suficiente para afirmar a fé que a permite? Será que você acredita na liberdade suficiente para que você possa ter convicção na sua fé, porque a sua fé permite essa liberdade? Quando você se toma o elemento da liberdade, se você tirar esse elemento da fé, a sua fé não é fé bíblica. A sua fé não é uma fé bíblica. Lá em Marcos 2, 18 a 20, Jesus confrontou os religiosos, os fariseus, por causa disso. Os fariseus perguntaram para Jesus: por que os seus discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Os discípulos dos fariseus jejuavam, mas eles perguntavam para Jesus: por que os seus não jejuam? Eles estavam basicamente perguntando para Jesus: por que está tudo diferente com você? Por que você está fazendo diferente? Existe algo ameaçador, parece um medo da mudança, um medo da diferença, um medo de algo que seja arriscado. Mas Jesus disse que Ele não estaria aqui para sempre. Ele falou entre outras vezes, quando os fariseus vinham questioná-lo, sempre com intenções de pegar uma contradição, de colocar ele numa situação difícil. Ele falava: o Filho do Homem está com vocês por alguns dias mais, né? Sintam a minha presença, continuem na minha presença. Ajudar os pobres, vocês podem ajudar os pobres depois. Jejuar, você pode jejuar o resto da tua vida, mas eu estou aqui com você agora, amém? If you believe in freedom enough, one last thing, you should make sure that you understand that biblical faith is linked with freedom. If you take freedom away from the faith, then it's not freedom, it's not faith, the faith that's in the Bible anymore.
if you want to force people to do what you do, if you want to force people to be like you are, if you want them to be and do the things that you do and be the way you are and be the way your church is, you're taking away the most precious element of faith, which is freedom. Our God is a God of freedom. I know I serve the true God. I know Jesus Christ is the Son of God. I know there's only one way, one truth, one life. I know that it's only through Jesus. And He always does what He needs to do. Amen? But it's only by freedom that we're going to get the respect and that we're going to convince the people, because the Holy Spirit at that time is going to do what He needs to do.